Museu do Crime é uma das seções do Palácio da Justiça e que compõe a visitação ao Centro Cultural. Logo de cara, o visitante pode se deparar com alguns objetos cedidos pela polícia para representar a tipificação criminal. Para esse historiador e condutor cultural do museu, o espaço traz histórias e a relevância que o Poder Judiciário do Amazonas representa para a sociedade. Quando a gente entra no Museu do Crime, a gente já dá de cara com alguns objetos. Aqui na estante a gente já vai ter algumas atas de processos que já foram julgados no Tribunal do Júri, que é a cena que ficava aqui ao lado. Além disso, a gente vai ter algumas máscaras que foram apreendidas pela polícia. Elas, assim, de um modo geral, retratam o uso delas retrata, de modo geral, crimes como assalto, que atormentam a sociedade até os dias de hoje. A gente vai ter uma motosserra, que representa crimes ambientais, por exemplo, desmatamento, deflorestamento, essas coisas. O museu expressa, por meio desses objetos, uma viagem a histórias e a casos jurídicos aqui da cidade de Manaus. Muitos deles ganharam repercussão a nível nacional. O principal deles foi o caso Delmo, que aconteceu no ano de 1952, quando Delmo, que na época tinha apenas 17 anos, decidiu assaltar a oficina do pai. Durante o assalto, acabou assassinando um chofer. Após confessar o assassinato do chofer, Delmo foi morto pela população e teve seu corpo jogado no Igarapé do São Jorge. De certa forma, gerou uma certa comoção. As pessoas que viveram naquele período até hoje lembram, ou sabem a história de cor, ou lembram de algumas partes, porque, como eu mencionei, Manaus era uma cidade pequena. Apesar de a gente não ter esses programas policiais, hoje em dia, como a gente tem hoje em dia, na época, essas informações elas começaram a circular muito nos jornais. Então as pessoas realmente passaram a prestar atenção no que estava sendo publicado, no julgamento. Então havia um certo clamor popular. De certa forma, o Delmo era um adolescente, mas ao mesmo tempo ele cometeu um assassinato. Então há alguns embates, digamos que morais, a respeito desse caso. Mas apesar do impacto que traz para a sociedade, o museu ainda é pouco conhecido. Até então eu não sabia, né? É uma informação que nós, leigos, a gente não tem de fácil acesso, né? Apesar de estar maravilhado, gostando muito dessa experiência, né? Conhecendo um pouco da história do nosso estado, é muito gratificante. O espaço fica aberto para visitação gratuita às segundas, quartas, quintas, sextas e sábados, de 9 horas da manhã às 5 da tarde. Bom, eu vi nas stories dos meus alunos, né, que eu sou professor, e as imagens que eles tiraram, as fotos, me chamou a atenção. E como eu estou recebendo a visita do meu irmão e da minha cunhada lá do Rio Grande do Sul, eu decidi vir conhecer e trazê-los eles para conhecer também.